Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje vamos estudar aqui a angiologia do tórax. Pessoal, quando a gente fala de angiologia do tórax, as principais artériazinhas que nós vamos estudar, e se você estiver pensando em prova, exames aí, nós temos que pensar aqui nas artérias intercostais. Nós temos que saber o número delas, da onde que elas saem, as principais diferenças aqui, que nós vamos ver que existem aqui artérias intercostais posteriores, artérias intercostais anteriores, saber aqui esses raminhos que elas vão emitir alguns ali, e principalmente, eu acho que esse é o principal ponto, você entender a diferença de número dessas artérias. Nós vamos encontrar 11 artérias intercostais posteriores, e as anteriores nós só vamos encontrar 9 delas, tá? Esse é o primeiro ponto que você tem que saber. O segundo ponto, da onde que saem essas artériazinhas. Esse aí também é um outro ponto bem importante. Então, nesse vídeo nós vamos cobrir tudo isso aí por parte da angiologia, parte arterial. Então, começando aqui por parte da vascularização arterial. Pessoal, a maioria das artérias intercostais posteriores aqui, elas vão sair da aorta, diretamente da aorta aqui. Então, aqui onde eu estou passando o mouse, nós estamos vendo as artérias intercostais posteriores esquerdas. Perceba que ela sai da aorta e já, se direciona aqui para o espaço intercostal, Diferente aqui do lado direito, Do lado direito, essas artériazinhas têm que cruzar a coluna vertebral aqui, Então, elas são mais longas do que as artérias intercostais posteriores esquerdas. Primeira diferença. Quantas artérias intercostais posteriores nós encontramos lá? 11 artérias intercostais posteriores. E o que acontece? Essas artérias intercostais posteriores aqui, entram lá nos espaços intercostais e elas vão se anastomosar aqui, com as artérias intercostais anteriores aqui. Esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Nós vamos encontrar diversos raminhos dessas artérias. Raminhos aqui para a região anterior, raminhos aqui, para a região lateral e raminhos lá para a região posterior. Já chegamos lá, a gente já volta nessa imagem aqui para a gente visualizar esses raminhos. Vamos aproveitar essa imagem aqui para eu comentar com vocês uma outra característica bem importante quando nós comparamos as duas artérias intercostais. Pessoal, existem 11 espaços intercostais aqui. Nós vimos isso nos vídeos de miologia. Cada espaço intercostal vai receber uma artéria intercostal posterior. Maravilha? Existe uma artéria intercostal posterior para cada espaço intercostal. Então, vamos supor aqui, que é o quinto espaço intercostal, Nós vamos encontrar aqui a quinta artéria intercostal posterior, tanto aqui, esquerda quanto direita lá. Por que eu estou te falando isso? Porque isso é diferente aqui, das artérias intercostais anteriores. Aqui, as artérias intercostais anteriores, nós só vamos encontrar 9 dessas artériazinhas. Portanto, 2 espaços intercostais vão ficar sem receber a artéria intercostal anterior. Quais espaços são esses? Os 2 últimos espaços intercostais. Esses aqui não vão receber raminhos das artérias intercostais anteriores. Portanto, artérias intercostais anteriores vão estar presentes aqui, nos 9 primeiros espaços intercostais, ou os 9 espaços intercostais aqui superiores. Tranquilo? Eu acho que esse é um resumão aqui de artéria intercostal posterior. Artérias intercostais, melhor dizendo. Mas elas não são as únicas artérias que participam aqui, Então nós vamos ver principalmente aqui, pessoal, 3 pontos de origem de artériazinhas que vão fazer vascularização do tórax. A maioria da parte do sistema arterial que vai fazer a vascularização do tórax possui um trajeto paralelo às costelas, que corresponde às artérias intercostais aqui, que eu acabei de comentar. Mas nós vamos encontrar outros raminhos lá também. Principalmente aqui, as artérias aqui, torácica superior e artéria torácica lateral, que são raminhos lá da artéria axilar. Nós vimos alguns desses raminhos fazendo a vascularização de alguns músculos da região peitoral durante os vídeos de miologia ali. Mas vamos focar aqui principalmente nos raminhos da aorta descendente torácica e da artéria subclávia lá. Começando aqui com as artérias intercostais posteriores. Pessoal, essas artérias,
as artérias intercostais posteriores, elas vão se anastomosar com as artérias intercostais anteriores. Elas transitam aqui, ó, no sulco das costelas, localizado aqui no bordo inferior das costelas, lembra lá do nosso vídeo de osteologia. E durante esse trajeto aqui, principalmente nesse comecinho desse trajeto aqui delas, ó, perceba nessa imagem aqui, tá? Artéria intercostal posterior aqui. Principalmente nesse comecinho desse trajeto aqui, essas artérias vão emitir raminhos dorsais aqui, que acompanham o ramo posterior do nervo espinhal. Esses raminhos dorsais vão contribuir principalmente aqui para a vascularização, para a nutrição arterial da medula espinhal, da coluna, da musculatura do dorso ali e da pele da região. Ela também aqui vai emitir um raminho colateral, ou seja, só para não confundir, a artéria intercostal posterior vem aqui, emite um raminho dorsal. Depois ela continua o trajeto dela aqui, ó, artéria intercostal posterior, tá? Quando ela chega aqui ao nível dos tubérculos aqui das costelas, ela vai emitir um segundo raminho. Esse raminho aqui é o ramo colateral. Esse raminho aqui, ele vai se direcionar para o bordo superior aqui das costelas. Portanto, perceba que aqui ao nível, ó, do espaço intercostal, nós vamos encontrar aqui o feixe vasculonervoso aqui na região superior, localizado aqui no sulco da costela, e na região inferior do espaço intercostal, nós vamos encontrar aqui o nervo e os vasos aqui colaterais. Então perceba que nas duas extremidades nós vamos encontrar um feixe vasculonervoso ali, né? Beleza, Léo, mas da onde que saem essas artérias intercostais lá, né? Então, a maioria das artérias intercostais posteriores, elas vão sair da aorta descendente torácica. Só que existe uma exceção. As duas primeiras artériazinhas intercostais posteriores aqui, elas saem da artéria intercostal suprema, que é um raminho aqui da artéria subclávia. Então, cuidado com isso aqui, tá? Só repetindo. A primeira e a segunda artérias ali intercostais posteriores, elas são ramos da artéria intercostal suprema. E a artéria intercostal suprema, por sua vez, é um ramo da artéria subclávia, tá? Conclusão disso. O raminho sai aqui e já se direciona para os espaços intercostais. Perceba que não tem relação com aquela característica de cruzar a coluna ou não, né? Isso aqui são para as artérias intercostais que saem da aorta. Então, cuidado. Todas as artérias intercostais posteriores direitas cruzam a coluna vertebral. Verdadeiro ou falso? Falso. Cuidado, né? Isso que, né, é o principal ponto, se diferenciar essas artériazinhas, tá? Então, outra característica para você tomar cuidado lá para essas questões de verdadeiro ou falso lá. Por que é falso, né? Repetindo mais uma vez, porque a primeira e a segunda artériazinha aqui intercostal posterior, elas saem da subclávia, elas não cruzam a coluna aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo lá. Esse esquema de cruzar a coluna aqui corresponde apenas as artérias intercostais posteriores que saem da aorta, ou seja, a terceira até a 11ª. Então aqui eu coloquei para vocês essa divisão lá. Terceira artéria intercostal posterior até a 11ª saem da aorta aqui, tá? Tanto aqui do lado esquerdo quanto do lado direito. Só que lembre aqui, ó, as do lado direito, elas cruzam a coluna vertebral aqui e são mais longas quando a gente compara aqui com as artérias intercostais posteriores esquerdas aqui. Um outro raminho que sai aqui da artéria aorta descendente torácica são as artérias subcostais aqui, ó, que se localizam aqui abaixo da 12ª costela. Ó. Então, só repetindo, artérias intercostais posteriores, resumão de artéria intercostal posterior. A primeira artéria intercostal posterior e a segunda são raminhos da artéria intercostal suprema, que sai da subclávia, enquanto que a terceira até a 11ª, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, são raminhos da aorta lá. Pessoal, as artérias intercostais anteriores, nós vamos encontrar dois pontos de saída dessas artérias, dois pontos de origem das artérias intercostais anteriores. Uma parte dessas artériazinhas sai aqui da artéria torácica interna e uma outra parte que sai da artéria
musculofrênica lá. Antes da gente ver essas artériazinhas intercostais anteriores, vamos fazer uma revisão aqui da artéria torácica interna. Pessoal, a artéria torácica interna, elas são ramos aqui das artérias subclávias. Então aqui, ó, subclávia direita, lembre que essa aqui é uma vista interna aqui do tórax, né? Então aqui lado esquerdo, lado direito aqui, tá? Ó, sai aqui da artéria subclávia. Primeira informação que você tem que saber da artéria torácica interna, ó, ela cruza o nervo frênico. Esse aqui em amarelinho é o nervo frênico. Então o que você acha? Essa artéria torácica interna vai emitir um raminho para acompanhar o nervo frênico aqui ou não vai? Ela vai, né? Que corresponde às artérias pericárdico-frênicas, tá? Primeiro raminho da artéria torácica interna. Depois, ó, a artéria torácica interna aqui se direciona para essa região posterior aqui das cartilagens costais, perceba, aqui na região lateral do externo. E uma outra característica bem importante, a artéria torácica interna, ela vai ter o seu trajeto localizado aqui, ó, entre as cartilagens costais e o músculo transverso do tórax lá. Então perceba aqui, ó, nessa imagem, que foi retirado um pedacinho do músculo transverso do tórax para a gente poder visualizar aqui a artéria torácica interna lá. Por que eu estou citando isso para você? Porque nesse nível aqui, ó, onde nós encontramos o músculo transverso do tórax, essa região mais inferior aqui, a artéria torácica interna, ela vai se bifurcar nos seus dois raminhos terminais, que corresponde aqui, ó, a artéria epigástrica superior, que é mais medial, perceba, fica mais próximo aqui do processo tifoide do externo, e também vai emitir aqui, ó, a artéria musculofrênica, que é mais lateral, e ela contorna esse bordo aqui costal aqui. A artéria torácica interna sai lá da artéria subclávia, cruza aqui, ó, o nervo frênico e possui um trajeto aqui descendente entre as costelas aqui, na região posterior das costelas, lateralmente ao externo, e transita na frente do músculo transverso do tórax. Quando ela chega aqui na região mais inferior, ela se bifurca com raminhos terminais aqui, ó, a artéria epigástrica superior, que é mais medial, e a artéria musculofrênica, que é mais lateral, e vai transitar aqui ao nível desse rebordo costal aqui, ó, ao nível das cartilagens costais, ó, bem onde eu estou passando o mouse aqui. Qual que é a conclusão disso? Algumas artérias intercostais anteriores vão sair diretamente da artéria torácica interna, enquanto que essas artérias aqui, ó, intercostais anteriores, mais inferiores, onde eu estou passando o mouse, elas vão ser raminho das artérias aqui musculofrênicas. Então, essa é a principal diferença que você tem que ter em mente, tá bom? Então, ó, a primeira artéria, lá da primeira artéria intercostal anterior até a sexta aqui, mais ou menos, ó, elas vão ser raminhos da artéria torácica interna, enquanto aqui a sétima, a oitava e a nona artéria intercostal, elas vão ser raminhos da artéria musculofrênica lá. Tá bom? Cuidado com isso aí. Isso aí são as principais diferenças de origem aqui das artérias intercostais anteriores lá. Uma outra característica bem importante para você ter em mente, ó, o nervinho frênico aqui, ele é acompanhado pela artéria pericárdico-frênica lá, que por sua vez é um ramo da artéria torácica interna lá. Então só para repetir, para a gente matar esse assunto de uma vez, ó, a artéria torácica interna é um ramo da subclávia. Quais são os raminhos que a artéria torácica interna vai emitir? Ela vai emitir a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta artérias intercostais anteriores. Vai emitir também a artéria pericárdico-frênica, lembra? Ela vai acompanhar o nervo frênico aqui. E como raminhos aqui terminais, nós vamos encontrar a artéria epigástrica superior e a artéria musculofrênica. Só um detalhezinho que às vezes isso aqui pode cair na sua prova. O local onde ocorre essa bifurcação da artéria torácica interna para a artéria epigástrica superior e a artéria musculofrênica é chamado aqui de trígono externo costal lá. Tá bem onde eu estou passando aqui, ó, o mouse aqui, ó, tá? Trígono externo costal, local onde a artéria torácica interna se bifurca em artéria musculofrênica e artéria epigástrica superior. Então, só para a gente fazer um resumão de tudo que nós falamos nesse vídeo.
Artérias intercostais posteriores, da onde que elas saem? A primeira e a segunda aqui saem da artéria intercostal suprema, que é um raminho da subclave, enquanto as demais artérias intercostais posteriores saem da aorta lá. Já as artérias intercostais anteriores, depende aqui também, né? As 6 primeiras artérias intercostais anteriores são raminhos aqui diretos da artéria torácica interna, enquanto as 3 últimas artérias intercostais anteriores são raminhos aqui da artéria músculo-frênica lá. Maravilha? Se você gostou desse vídeo, deixa o like para ajudar o teu parceiro. E no próximo vídeo nós vamos ver drenagem venosa. Grande abraço.